Sejam todos bem-vindos para mais esse momento de reflexões aqui no canal do GEB, do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais. Vamos prosseguir estudando mais uma lição do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eis a lição 151. Ninguém se retira. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6,68. À medida que o mestre revelava novas características de sua doutrina de amor, os seguidores, então numerosos, penetravam mais vastos círculos no domínio da responsabilidade. Muitos deles, em razão disso, receosos do dever que lhes caberia, afastaram-se discretos do cenáculo acolhedor de Cafarnaum. O Cristo, entretanto, consciente das obrigações de ordem divina, longe de violar os princípios da liberdade, reuniu a pequena assembleia que restava e interrogou aos discípulos: Também vós quereis retirar-vos? Foi nessa circunstância que Pedro emitiu a resposta sábia, para sempre gravada no edifício cristão. Realmente, quem começa o serviço de espiritualidade superior com Jesus, jamais sentirá emoções idênticas à distância dele. A sublime experiência, por diversas vezes, pode ser interrompida, mas nunca aniquilada. Compelido em várias ocasiões por impositivos da zona física, o companheiro do Evangelho sofrerá acidentes espirituais, submetendo-se a ligeiro estacionamento. Contudo, não perderá definitivamente o caminho. Quem comunga efetivamente no banquete de revelação cristã, em tempo algum olvidará o mestre amoroso que lhe endereçou o convite. Por este motivo, Simão Pedro perguntou com muita propriedade: Senhor, para quem iremos nós? É que o mundo permanece repleto de filósofos, cientistas e reformadores de toda espécie, sem dúvida respeitáveis pelas concepções humanas avançadas de que fazem pregoeiros na maioria das situações. Todavia, não passam de meros expositores de palavras transitórias, com reflexos em experiências efêmeras. Cristo, porém, é o Salvador das almas e o Mestre dos corações, e com ele encontraremos os roteiros da vida eterna. Então vejamos, aqui Emmanuel vai fazer um comentário acerca desse episódio de Jesus com seus discípulos, que está narrado no Evangelho de Jesus, segundo João. É nesse capítulo 6, que é um capítulo longo, denso, de muitos ensinamentos, é de quando Jesus estava em Cafarnaum, na sinagoga, falando dos princípios divinos, os quais ele veio anunciar. É nesse contexto, é nesse capítulo, é que aparece aquela expressão, eu sou o pão da vida, ou dependendo da tradução, eu sou o pão vivo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Foram ensinamentos profundos que o Cristo anunciou. E muitos dos discípulos tornaram para trás.
e já não andavam com ele a partir desses ensinamentos lá na sinagoga da cidade de Cafarnaum. Porque aqui mesmo o próprio Emmanuel vai comentar pelo peso da responsabilidade, porque aqui o Cristo demarca o convite àqueles que querem servir a Deus, mas aceitando o convite, esse convite vem carregado de responsabilidades, de posturas focadas no bem e na caridade. E muitos daqueles seguidores do Cristo, temerosos das renúncias que eles teriam que efetivar em suas vidas, deixaram de seguir o Cristo. Então, Jesus, juntamente com os seus discípulos, os escolhidos, faz uma pergunta que é muito pertinente nós, hoje, fazermos uma reflexão acerca desta pergunta. Jesus, então, pergunta aos discípulos: querei-vos também retirar-vos? Essa pergunta, temos que refletir sobre ela de tempos em tempos e renovar os nossos votos, renovar o nosso aceite de seguir o Cristo. E então, aqui fala que a partir, desse colóquio de Jesus com os discípulos, é que efetivamente Simão Pedro vai proferir essa famosa frase, essa sábia frase que Emmanuel fala aqui, que estará gravada para sempre no edifício divino. Então, Simão Pedro vai faz a pergunta, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Aqui a gente pode perceber o comprometimento de Simão Pedro com as coisas divinas, Porque quando iniciamos o serviço de espiritualidade superior com Jesus, nós jamais poderemos sentir emoções idênticas à distância dele, como bem Emmanuel coloca aqui. Então, este que recebe esse convite, jamais vai deixar de sentir as emoções, as alegrias divinas de seguir o Cristo. Então, Emmanuel vai até pontuar aqui que pode ser que essa trajetória possa acontecer acidentes espirituais, pode essa caminhada ser interrompida, mas nunca aniquilada, Nunca aquele que se propõe seguir o Cristo se perderá do caminho, porque uma vez o Cristo tendo apontado o caminho para nós, nós nunca vamos perder a direção do caminho. Podemos dar as voltas, podemos fazer escolhas equivocadas, mas está gravado na nossa intimidade o roteiro a seguir, que são esses preceitos divinos contidos no Evangelho que Jesus veio anunciar. Então vejamos, meus irmãos, Pedro então vai dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Então, este é um colóquio muito importante e muito significativo, porque o Cristo de Deus não deseja que nenhum aprendiz do Evangelho se retire. Emmanuel vai, inclusive, dar o título a essa lição 5.1, ninguém se retira, com esse propósito. E aí eu pergunto, meus irmãos, nós, na nossa caminhada evolutiva, nós já sofremos algum acidente espiritual?
Qual foi a sua atitude diante a esse percurso, diante a esse acidente espiritual? Quem aceita o convite do mestre jamais deixa de ser o mesmo. Nós estamos com um sinal, né? Nós somos sinalados, né? E quem é Jesus para você? Somos meros expositores das palavras transitórias ou nós já conseguimos seguir Jesus? Que pensemos nisto e que a doce paz de Jesus nos envolva a todos. Que assim seja.